Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Hoje estamos sem convidados, na verdade o convidado é você, participe dessa nossa conversa. Ô, louco. Gostou dessa chamada? Gostei. Participe nossa. Aliás, né, você que está participando na nossa live de gravação, então para quem está ouvindo nas plataformas de streaming, saiba que a gente sempre, às quartas-feiras, é o momento que a gente grava. Se você quiser acompanhar essa nossa conversa ao vivo e fazer perguntas ao vivo, acompanhe nas nossas lives de quarta-feira. Então, você é o convidado, teve muita participação, muita pergunta sobre o tema de hoje. Então, acho que é um tema bem sensível a diversos alunos de fisioterapia ou profissionais também, obviamente, profissionais de educação de fisioterapia. E hoje, então, sem convidados especiais, presenciais aqui, estamos nós, a tríade, a trindade. Santíssima Trindade. Santíssima Trindade. Cássio Siqueira, Frank Chamor, boa noite, senhores. Boa noite. Calma aí, hoje o som vai ser diferente? Ou será que não? O que vai ser diferente? Será que o som do brinde é diferente hoje? Não sei, será que tem diferença? Essa cerveja aqui... Tem gostinho especial. Tem gostinho especial. Do nosso último convidado aqui, trouxe aqui pra gente. Essa é do Vanderlei. Essa é do Vanderlei. Vanderlei, tá vendo? O cara vem em um episódio e consegue repercutir em vários, né? Isso daí é estratégia. Onipresença, né? Boa. Falamos de Santíssima Trindade. A gente falou dele no episódio que ele deu o cano, filho da mãe. A gente falou dele quando ele veio e estamos falando agora. Impressionante, né? Quem ouvir 3 episódios pelo menos vai saber quem é o Vanderlei. Quem é esse Vanderlei? Isso é só estratégia para ele aumentar o ranking dele ali de visualizações. Sem contar o que ele fez no outro podcast também, todo trocadilho. Então a interação comendo solto. Do grego estratégia. É isso. Então vamos lá, o papo de hoje é como dar alta para o seu paciente. Então quem trouxe esse tema para conversar com a gente foi o Franco. O Franco teve essa ideia. E acho que é um assunto importante. Conta pra gente, Franco. Deixa eu contar um caos antes de eu esquecer. Aconteceu ano passado, ou esse ano, talvez esteja meio perdido aqui, mas uma panela de estágio de fisioterapia da USP estava terminando o seu bloco de estágio e a gente estava discutindo em que encaminhamento dá para cada paciente. Aí perguntamos, tal paciente é alta? A pessoa falou, não, ela é baixinha até, mas por quê? A gente estava se referindo à alta do ambulatório, obviamente, mas a pessoa não se ligou muito. Enfim, para que fique claro então, não estamos falando de estatura, estamos falando de alta do paciente da fisioterapia. Franco, por que você teve essa ideia de trazer esse tema pra gente? Você que está presenciando formação também, acho que veio um pouco daí, né? Veio daí. Lá no ambulatório a gente deixa algumas discussões meio que pré-agendadas, meio que certinhas, e outras a gente vai colocando de acordo com a necessidade do pessoal, com a necessidade dos alunos. Eu tento sempre deixar aberto, uma semana de antecedência a gente fecha. E é um ambulatório que roda muito rápido, 4 semanas. Então, mal a pessoa avaliou, logo ela já está pensando em que fim dá ao paciente, se continua para a próxima panela, se vai de alta. E uma discussão frequente, em alguns momentos, foi essa optativa sobre como estruturar um plano de alta, mais do que só definir do alta ou não, mas como que eu faço isso, né? Como que eu encaro esse processo. E como é uma necessidade que eu vejo nos alunos da graduação, principalmente, eu imagino que isso possa ser uma necessidade um pouco mais abrangente. E hoje, quando a gente levou essa ideia no Instagram, ficou claro, né, que tem demanda e o pessoal tem algumas necessidades e dúvidas em relação a isso. Legal. Levantar aqui algumas perguntas que são perguntas que a gente pretende responder, então, né? Tá até na nossa chamada aqui no Instagram. Então, quando que a gente começa a pensar na alta do paciente? Será que ele está preparado para isso? Como que a gente sabe isso, né? Como eu informo isso para o paciente? Se depois de um tempo a queixa voltar. Eu tenho na minha cabeça, assim, quando a gente fala de alta e tal, me vem muito na cabeça aquela discussão do retorno ao esporte também, né?
às vezes o aluno tem dúvida, o momento de alta é um momento específico que você, né, vai sentar e vai conversar com o paciente sobre o momento que ele não vai mais vir à fisioterapia, né? É como se fosse um momento único, realmente. E a mesma coisa quando a gente fala sobre retorno ao esporte, critérios de retorno à modalidade, né? Isso não é para acontecer de uma forma repentina, né? Se você tem um plano terapêutico estruturado, isso vai acontecendo naturalmente. A gente diz, né? O paciente que vai faltando da fisio, ele vai se dando alta, né? Então, é algo que muitas vezes, se o plano terapêutico segue redondinho, a gente não precisa nem pensar. O paciente vai melhorando e como que vocês veem isso? Eu posso emendar? Esse é o principal ponto, porque o que eu vejo nos alunos, assim, de maneira geral, começa a ver que o paciente está bem e está chegando num ponto que parece estar resolvendo, aí é o momento de começar a pensar em alta. E uma das principais coisas que eu busco discutir nesse momento é justamente que, cara, não, tá tarde para pensar em alta agora. Não que tá tarde, né? Um momento, é justo, mas o momento... Ele está se aproximando da alta, mas isso é para ser pensado antes. Isso. E o momento oportuno para pensar em alta é já desde a avaliação, desde o primeiro contato, porque a alta faz parte do plano como um todo. E se você está pensando lá na frente, né? Você está sendo mais específico e está antecipando possíveis problemas que possam acontecer. Então, acho que respondendo talvez a primeira pergunta, o quando, não é quando o paciente está melhorando, é quando você recebe o paciente pela primeira vez, você já está com isso na cabeça. Fantástico, acho que a gente já tem uma primeira mensagem que quem ouvir 5 minutos do podcast já valeu a pena. A gente começa a pensar na alta no momento da avaliação, no momento em que a gente faz o plano terapêutico, a gente já está imaginando quando vai ser a alta e como que isso vai se dar. E até de acordo com o plano terapêutico, essa alta pode ser mais precoce ou mais tardia. Se você tem a gente costuma pegar paciente que vem do interior. Ele vem a cada um mês passar com a gente. O plano de alta tem que levar em consideração isso. O paciente que vem 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então, sempre, a partir do momento que você traçou um plano com o paciente, a alta já tem que estar embutida nesse plano. Não significa que seja um plano fixo. Planejei dar alta às 2 da tarde do dia 16 de abril. Não. Exato, não significa que você tem um marco temporal para isso, né? Significa que você tem, de novo, a gente já falou disso, né? Marcos funcionais para isso, né? Um plano, e quanto mais experiência, você tem uma previsão mais acertada. Então você tem uns marcos, mas quando que esses marcos vão vir? Pelas suas condições, pelo que eu avaliei, eu imagino que isso vai vir daqui a mais ou menos em 1 mês. Podendo ser mais, podendo ser menos. De acordo com isso, tais parâmetros. Mas então a gente também não deixa o paciente tão livre, não é tão livre, a gente não deixa ele tão a descoberto assim. Solto. Um dia eu pretendo te dar alta. Não, eu pretendo te dar alta daqui a 1 mês e meio. Dado que a gente atinja esse parâmetro, essa condição, esse marcador. Esse é um comentário relevante. Realmente pontuar para o paciente uma previsão, né? E acho que a experiência ajuda muito nisso, a você ser mais assertivo na sua previsão. Acho que isso traz segurança para o paciente, né? Quantas vezes a gente já não recebe paciente de ter passado por diversos serviços, né, de fisioterapia que ficam, né, meses, anos em fisioterapia com a mesma queixa, e às vezes o terapeuta nunca teve essa conversa de início com o paciente. Eu sempre falo, eu costumo sempre falar, para mim fisioterapia tem que ter começo, meio e fim. Sim. E é isso. É óbvio que quando a gente fala em mercado de esporte, né, mercado de saúde, tem outras coisas envolvidas aí que muitas vezes você acaba fidelizando o paciente por outros motivos. Sim. Que aí já não estão mais relacionados à queixa inicial que ele veio, né? Mas que está dentro do plano. Está dentro do plano. Acordado com o paciente. Exatamente. Que aí muitas vezes o cara vem por uma questão de bem-estar, se sente seguro para fazer, por mais que você tenha educado em relação a não necessidade absurda, autonomia, né? Absoluta. Exato. Acho que uma fala sua no começo foi importante. Se você não der alta, se você não tiver planejado a alta, o paciente vai se dar alta. Isso aconteceu comigo com o paciente quando eu fazia psicoterapia. Eu senti que eu atingi meu objetivo, conversei isso com a psicóloga, falei, o motivo que me trouxe aqui
tô bem, tô resolvido, acho que tá tudo certo, eu quero alta. Ela, não, você tem que pensar em aumentar ao invés de diminuir. Eu falei, não, então, se você não quer me dar alta, eu estou me dando. E então isso vai acontecer, porque o paciente começa a faltar, o paciente que some. Então até essa coisa de querer segurar o paciente por muito tempo, no fim das contas você desfideliza ele, né? Ele vai embora porque ele sentiu que você não tinha um plano para ele. O que é muito diferente do que você falou. O paciente fideliza e quer continuar com você, então fica bem claro, ó, aquele plano que a gente traçou de início chegou ao fim, a gente atingiu nossa meta, problema resolvido. Agora você quer fazer um plano de manutenção, um plano de recovery, alguma coisa assim. Então agora o nosso novo acordo, o nosso novo plano é que você segue fazendo uma manutenção com esses princípios e se acontecer alguma coisa no meio do caminho eu já estou junto. Se algum momento você achar que isso não está mais valendo, a gente para, sem problema. Sim. E a fidelização, eu acho que essa é uma das formas de fidelização, né, pós-alta. E a outra forma esse cara vai ser autônomo, vai tocar o esporte dele, vai tocar a atividade dele. E eventualmente vai ter uma recidiva de... Vai ter uma recidiva, vai ter uma outra queixa. Lesão, exatamente, vai ter uma outra queixa e ele vai te procurar. Então essa é a fidelização também. Fidelização não é segurar o cara a qualquer custo, sem um prazo exatamente, um prazo que seja temporal, uma previsão. E uma outra forma de fidelização, querendo ou não, é indicação, né? Esse cara vai indicar pai, mãe, filho. Sim. Só para voltar um passo antes da fidelização. Você que ouviu até aqui, teve muito conteúdo, não pare nos 5 minutos, vai ter mais. Vai ter muito mais. Por que é importante esse quando dar alta e por que eu trouxe lá também pro início, né? Tem a ver com planejamento e acho que o principal ponto lá no início que eu vejo a necessidade é alinhamento de expectativa. Por quê? Porque o paciente justamente, o Cássio lá na psicoterapia, ele tinha os objetivos dele, ele tinha as metas dele do porquê que ele estava buscando aquele serviço, aquele atendimento, então ele sabia até quando valeria a pena e tudo mais e se estava indo naquela direção. E se o Cássio tivesse com expectativas que não têm fundamento e não são possíveis de alcançar? Isso às vezes, né, às vezes acontece. Então, eu gosto de encarar o terapeuta, né, fisioterapeuta, psico, qualquer profissional da saúde, muito mais como um consultor do que como alguém que é o dono da razão. Por quê? Porque a pessoa tem a ambição dela, a necessidade dela, e ela vai buscar o profissional que tem o know-how para falar, putz, isso que você está falando a gente consegue em tal prazo, de tal maneira, eu preciso avaliar tal e tal e tal. E aí vai tendo uma gestão da expectativa, de falar, puta, o que você está falando tem total sentido, a gente consegue nesse prazo. Cara, não faz sentido, vamos remanejar esses objetivos. E aí você esclarece o porquê que aquilo não faz sentido, né? Então, acho que o segundo ponto é, uma vez estabelecido quando que é lá no momento, é a primeira coisa a fazer, entender qual que é a expectativa, a necessidade da pessoa, para traçar o plano em cima das necessidades dessa pessoa. E acho que na sua fala, para mim, me remete uma coisa que é muito clara, a necessidade de preparo mesmo, técnico, teórico do físio, como o Cássio sugeriu, né, que com a experiência você vai ficando mais melhor em previsão, para que você consiga com o seu paciente acertar o máximo possível a previsão ou chegar muito próximo dela. Realmente alinhar expectativas no sentido de não propor condutas, ou aliás, propor condutas que vão servir para um caminho que seja para melhorar funcional dela e que não fuja muito, se a expectativa dela for muito alta e que você não vai alcançar com fisioterapia, como é que você vai, né? Dentro de um mês isso que você está querendo a gente vai alcançar. Então você tem que saber das suas capacidades técnicas e teóricas para abordar exatamente aquilo que você consegue de fato, né, dentro da profissão. Cara, rapidinho, Cássio, eu vi que você puxou aí, Vai. Mas até para ver se aquilo é uma competência que depende só de você ou é o momento exatamente. De chamar um outro Sim. profissional para falar, cara, esse plano não é só meu, é físio e não sei quem. Seja outro físio, né, de repente também. Que é o entendimento de prognóstico e quem colabora para esse prognóstico acontecer no prazo que foi pré-estabelecido, né? E o louco é que a gente começou um episódio com o tema quando dar alta e a gente está falando de plano terapêutico.
E é justamente, quando dar alta, ele está dentro do plano. E aí, quando você traça uma previsão é previsão. Em saúde, a gente não consegue uma previsão perfeita. Dentro do plano terapêutico, dentro da forma como a gente trabalha, a gente vai pontuando para o paciente a cada sessão onde que ele está dentro do plano. Então, se ele está indo melhor do que a expectativa, a gente já está avisando ele. Se ele está indo pior do que a expectativa, a gente já está avisando ele, já está tentando entender o porquê. E ele está por dentro do processo. Se a gente está na dúvida, ele sabe que a gente está investigando algo que a gente ainda não tem certeza. Então, o paciente tem que estar por dentro. E eu acho que isso é importante, não ter medo de expor a incerteza. Sim. Isso é muito importante, cara. Às vezes o físio não pode ser super-herói, né? Sim. Tipo, não pode assumir que sabe tudo. Isso não existe. A dúvida vai estar lá e você tem que deixar claro isso, né? E que você está atrás da resposta, que não é simplesmente ter uma dúvida, não sei o que fazer e estou satisfeito com isso, né? E é o compartilhar o processo, né? Que eu acho que faz sentido até para o aluno que está em supervisão no estágio, porque uma coisa é o aluno travar e falar, puta, não sei. Tá, mas aí eu também não sei nem como eu te ajudo. Outra coisa é ele falar, cara, eu não sei, nunca estudei, nunca li sobre isso, mas o que eu tô pensando é X, Y, Z, por conta disso, disso e disso, faz algum sentido? Aí beleza, na hora que o cara compartilha ali o processo de decisão, fica um pouco mais fácil você falar, pô, não, isso daí faz sentido, não faz sentido, vamos por aqui. E a mesma coisa a gente com o paciente. Fala, eu não entendi muito bem, mas acho que o caminho é investigar tal e tal coisa. O paciente vai entender a necessidade daquilo. E onde eu ia chegar é o seguinte, se você não compartilha com o paciente todo o processo e não deixa ele ciente de onde ele está dentro do plano, vai chegando no momento da alta, você vai pegar ali no susto. Então, ele fala, semana que vem é minha última, né? A 10ª. Aí você, não, cara, tá precisando de bastante ainda. Aí ele vai se sentir traído, vai falar, pô, você tá me enganando? Não era 10? Então, você fez um plano, o plano furou e você não deixou o paciente ciente, a chance de você perder esse cara é grande quando você falar para ele que vai precisar de mais sessões. Se ele já está ciente de todo o processo, onde que perdeu, onde que foi a dificuldade, e às vezes a culpa é inteiramente dele, ó. Você viajou de férias, ficou 2 semanas fora, a gente regrediu ou teve qualquer intercorrência, você deixa o cara ciente do que está acontecendo, aí ele está com você no plano. E também o contrário, às vezes você resolve, ele chega num ponto de alta antes e você de repente chega e fala, pô, já tá bom, cara, dá pra ter alta. Talvez ele se sinta abandonado. Pô, o cara tá me liberando antes, por quê? Então, alta faz parte do plano e o paciente tem que estar por dentro do plano sempre. E vou pegar uma coisa que você citou, 10 sessões, que é um número mágico, né? Que a gente sempre recebe. Todo mundo fica bom com 10 sessões. E esse é um ponto que é passado muitas vezes por outro profissional que indica a gente. E é responsabilidade nossa atualizar se aquilo faz sentido ou não e como que a gente tem que remanejar. Porque senão o paciente vai comprar aquilo como verdade, até porque ele recebeu uma indicação e falou, putz, são 10 sessões de fisioterapia e seu caso vai estar resolvido. Então, tá. Que barulhinho, hein? Enfim, acho que o ponto é esse. A gente tem a responsabilidade de, ao receber a indicação, primeiro de tudo, agradecer, porque, cara, foi uma indicação. Acho que uma coisa que me indigna também é o fisioterapeuta que fica puto porque recebeu uma indicação de 10 sessões. Cara, o paciente chegou para você, agradece, cara. Agradece e faz agora o trabalho bem feito, que aí você vai fazer quantas sessões forem necessárias. E teve um episódio que a gente discutiu sobre a questão dos marcos na progressão da terapia e que não eram temporais. E às vezes acontece isso, chegar o paciente de um médico que fala, daqui a 3 meses você está liberado. E cabe a você também, no seu plano terapêutico, olhar e falar, cara, não são 3 meses. A gente tem que passar por esse marco, esse marco, esse marco. A minha expectativa é que seja antes de 2 meses, ou depois de 3 meses, ou nos 3 meses. Mas não é uma questão temporal que depois, igual data de validade de leite, né? Até hoje, meia-noite, você pode tomar o leite, amanhã ele estragou. Então, tô com dor até hoje é meia-noite, mas amanhã já deu meu prazo, amanhã eu tô sem dor. Não é assim, né? Então,
Faz parte do processo da alta, tá sempre dentro do plano, prever um plano e remanejar esse plano quando necessário. Cara, uma coisa que eu queria fazer um exercício aqui com vocês. A gente se colocar no lugar do paciente e levantar questões que eles geralmente levantam, assim, pensando em alta, pensando em conclusão de um objetivo funcional, né, o alcance de um step dentro da reabilitação, que são perguntas rotineiras dos nossos pacientes, cara. Cara, uma pergunta frequente já na avaliação tá, entendi o que está acontecendo, mas como que arruma isso? Né? Uhum. E o como que arruma também tem a ver com quanto tempo vai durar isso, porque todo mundo tem na cabeça que mudar um movimento leva uma vida toda, né? Uhum. Cara, eu demorei a vida toda para chegar aqui, então vai demorar a vida toda? Isso daqui nunca vai arrumar isso. Então, essa é uma pergunta algumas frequente. perguntas, né? Como arruma... No setor privado, quanto tempo o cara está fazendo conta de dinheiro também, né? Quanto eu vou gastar com Exatamente. isso? Então, como arruma, quanto tempo... São, acho que 2 perguntas, né, relacionadas ao tempo, que é quanto tempo eu vou demorar para arrumar isso que você está me dizendo que tem relação com a minha dor, se dor for a variável de interesse ali para o paciente, e quanto tempo a minha dor vai melhorar, que podem ser perguntas, às vezes, né, são perguntas diferentes. E o ideal, pensando naquele plano redondo, é a gente alcançar o objetivo funcional com a resolução da queixa também de dor, né? Se for associada a uma queixa de dor. Mas nem sempre isso vai acontecer. E aí, você dá alta com o paciente com um pouco de dor? Mas acho que isso é um ponto para discutir. E essa é a graça do negócio, porque tem formas e formas de dar alta e não é só quando você alcança um ou outro ponto. Às vezes, a gente vai com certeza falar de casos em que se dá alta para o paciente com uma queixa residual. Uhum. E por que foi dado isso? Não foi falha, às vezes foi intencional mesmo. Às vezes dá alta com um padrão de movimento que ainda não está 100%. Por que foi escolhido isso? Mas a gente não é terrorista biomecânico? A gente não tem que deixar o movimento perfeito, Frank? E, enfim... Só vou, antes de entrar nesse ponto, já criei um spoiler do onde a gente vai passar em algum momento. A pergunta do dinheiro é algo importante, que acaba sendo citado em alguns momentos diretamente, outros indiretamente, mas que é responsabilidade nossa de entender qual que é o contexto que a gente está atuando, porque o contexto que a gente está atuando delimita o formato que a gente vai dar alta. Então, vamos lá, na clínica, setor privado, cada um pagando a sua sessão, tem gente que vai ter a liberdade de pagar 1 milhão de sessões e tem gente que vai ter o dinheiro contadinho para fazer 5 sessões. Uhum. E aí, como que você cria um plano terapêutico que caiba ou não naquilo? Para dar alta no final disso e não ter nenhuma surpresa. Se é que aquele caso atende dessa maneira, né? O que vai ser necessário. Mas outra coisa é, em um setor público que não é o paciente que está pagando diretamente ali na hora, ele paga por outras vias, né? Mas que ele tem um número contado de sessões. São 10 sessões e, cara, é o melhor proveito que você vai tirar dessas 10 sessões. Enfim, o ponto é que dependendo do ambiente, dependendo do contexto, dependendo de cada situação, vai ter um peso ou não dar alta para esse paciente, vai ter um processo que vai ser único. Um exemplo. 2 pacientes, os 2 têm um limite de budget de 5 sessões. Budget. Gostou dessa? Gostei. Ele vai poder, os 2 vão poder pagar 5 sessões. Um caso é um entorse de tornozelo, sei lá, segundo entorse de tornozelo. E um outro caso é uma lombalgia crônica. Você vai estruturar as sessões da mesma forma dos 2 casos? Certamente não, né? Certamente não. Então, situação, né? Sim. E até nessas condições em que o número é limitado, o que você vai privilegiar, né? O que é mais importante? Onde é necessário gastar mais ou menos energia? A frequência vai ser a mesma? Isso. A periodicidade com que você faz aquilo, né? Há coisas que você, de repente, faria em sessão, se ele tivesse um número maior de sessões para fazer, que ele faria em casa, numa condição em que ele tem um número mais limitado de sessões. Você está dizendo que você enche linguiça em sessão e tem coisa que você poderia tirar? Cara, por outras palavras, talvez seja isso mesmo.
Não é encher linguiça, mas, cara... Não é encher linguiça. É coisa que tem o seu valor, mas quando você precisa priorizar... Exatamente, a questão da prioridade, é isso. Mas tem um caso, eu tenho um botou paciente... na fogueira e me tirou rapidinho, né? Eu tenho o caso de um paciente, especificamente, que ele desde o primeiro dia falou, eu não vou fazer exercício em casa. Eu venho aqui 5 vezes na semana se precisar, mas não vai me passar nada para fazer em casa. Então, entende sua demanda, né? Honesto, tem muita gente que faz isso, só não te conta. Então ele falou, cara, eu venho aqui, a gente faz online, mas eu não vou fazer. Não funciona assim, eu gosto de ter gente me supervisionando. Aí beleza, é outra realidade. Só que você não vai sair falando para todo mundo que o ideal são 5 vezes na semana para fazer exercício aqui comigo. Não, depende de cada contexto. E mesmo esse paciente vindo 5 vezes na semana, em algum momento ele vai... capaz ele atingir algum grau de autonomia que ele acha que não tem. E aí ele vai vendo menos a necessidade, né? Vai desapegando, vai, enfim. Boa. Posso puxar pronto? Puxa, vambora. E aí o Franco estava falando logo de início que isso é uma dúvida dos alunos comumente, né? E aí quando a gente pergunta mais seriamente, assim, quando é o momento de dar alta para o paciente? Normalmente a resposta que vem à cabeça é quando o problema está resolvido. No nosso ponto de vista, é paciente sem queixa, com um movimento ajustado a ponto de não ter uma recidiva dessa queixa. E eu não diria nem só o movimento, mas com o manejo das condições ali, a ponto, porque quase sempre tem o peso maior para o movimento, mas às vezes tem outras condições que influenciam, né? É um mecanismo, vamos dizer assim. O cara tá educado quanto a não fazer loucura, quanto a volume de treino, etc. E o aluno não vai chegar nesse ponto, não. Alunos, estou desmerecendo vocês. Mas não, normalmente o que eles respondem mesmo é... Quando tiver sem dor. Sem dor e com movimento bom. Essa seria aquela condição ideal do livro, clássica ali. Tipo, é um momento de dar alta ao paciente quando a queixa está resolvida e os fatores que estavam relacionados com essa queixa estão também solucionados. Mas a realidade é diferente. Então, o Franco falou, tem situações que a gente vai dar alta com um cara com uma queixa residual? Tem. Tem momentos que você vai... Quais são essas? Algumas, e nem sempre é uma questão exclusivamente do paciente. Vamos pensar no SUS. Lá no HC a gente tem uma fila de espera considerável para alguns ambulatórios. Se eu tenho condições de liberar um paciente em uma alta bem orientada, bem segura, eu sabendo o que eu estou fazendo, mesmo que ele ainda tenha uma queixa, algum resíduo de queixa, mas o paciente está autônomo para lidar com isso daqui para frente, e eu consigo liberar ele 4 sessões antes do previsto, é um paciente que eu consigo puxar na fila e atender ele mais cedo e eu faço a fila rodar mais. Então acho que tem a questão do sistema, da onde você está atendendo, e eu acho que às Entra vezes... o contexto, né? E às vezes a própria característica da queixa também, né? Então... É aquela queixa que... Meio autolimitada. Autolimitada, não está repercutindo tanto na vida e tudo mais. E que, de novo, com a experiência, você já provavelmente atendeu casos parecidos e que você sabe que, cara, de repente, esse cara voltando à atividade, assim, sabe? Aquela coisa do tirar o fator estou sendo cuidado... Às vezes é uma coisa que já ajuda a resolver também, cara. Aí você marca de ver o cara depois de um mês e tal, e ele volta lá, fiquei 3 semanas, voltei para as atividades, não tive mais nada. Então tem um pouco disso também, da própria característica da queixa. Né? Sim. E aí, estratégia para dar alta antes do que seria a tal da alta ideal, são várias. Uma é que você já consegue ir ganhando espaço na fila, por exemplo, espaçar o número de sessões. O cara está vindo semanalmente, você pede para vir quinzenalmente, depois mensalmente. Então já abre um buraco para você encaixar um outro paciente. Se é um paciente que você não está seguro que ele vai ter autonomia para seguir melhorando dali para frente sozinho. Então se é aquele paciente que você ainda está, preciso dar uma supervisão para não perder todo o trabalho que foi feito. E também para o paciente inseguro também, Sim. Isso funciona muito bem, né? Que ele
você detecta que ele tem as condições, as capacidades, tem recursos para ter autonomia, mas ele não enxerga isso nele mesmo. E às vezes a melhor forma dele enxergar é pondo à prova, né? Ele se distanciando de você. É como se fosse a bengalinha dele. Então fica uma semana sem a bengala aí, vamos ver, ficou tudo bem. Passa 2, passa 3, né? Enfim. Vai distanciando, aí ele vai falando, não, passei esse tempo e ficou tudo ok, então acho que vai dar tudo certo. E algumas vezes para resolver isso basta você se manter disponível. Estou te dando alta, você está num nível, a gente atingiu uma meta adequada, você está bem. Eu acredito ainda que se você seguir essa orientação, você vai continuar melhorando mesmo sem a minha presença. Mas qualquer coisa eu estou aqui, você me procura. Para alguns pacientes isso vai funcionar muito bem. Ele vai... já está numa condição de autonomia que você sabe que ele vai embora sozinho e ele tem uma segurança de que qualquer coisa você está lá. Isso vai dar o conforto para ele, a segurança de ir para a atividade, indo para a atividade que o Rafa falou. Ele vai fazer um primeiro teste, sentir que foi bem, fazer um segundo, sentir que foi bem, daqui a pouco ele esquece que você está lá. Deixou de ser cuidado, agora já voltou a ser um indivíduo autônomo. Que é uma insegurança bem normal, assim, né? Dependendo de quanto tempo o cara ficou afastado da atividade, uma coisa esperada. Você vê esse tipo de comportamento do cara não querer soltar da mão da físio e você ir conseguindo fazer isso fisiológico, né? Só que tem os casos em que esse cara pode ser refratário, né? Ele soltou uma semana da físio e aí as queixas podem voltar a piorar e tudo mais, e muitas vezes não relacionados aos fatores que a gente já identificou que foram controlados, né? Mas por isso que é boa essa estratégia, porque você não dá tempo também para bagunçar demais o negócio, né? Então é diferente de você dar aquela alta definitiva, tchau, segue seu caminho, que aí daqui a pouco esse cara volta e volta tão ruim ou pior do que ele veio, né? Então você consegue detectar as coisas precocemente também. Ou até vai procurar outro profissional. Exatamente. Se você controlou os fatores relacionados à sobrecarga mecânica, enfim, manutenção de dor, cara, aí tem outros fatores envolvidos que muitas vezes não concernem a nossa capacitação profissional mesmo, né? Envolve psicólogos, né? Bom, dentro do que é o plano terapêutico, a gente consegue dar alta para o paciente na primeira sessão, dependendo do que for. Um caso que você faz uma avaliação e detecta que você consegue resolver a questão só com orientações, você dá orientação e... isso sabendo que isso é raridade, tá? Aluno às vezes ouve isso e acha que a gente sempre dá alta na avaliação ou em 2 sessões. Vocês ficavam zoando que eu trataria o Kaká em 2 sessões. Eu nunca disse isso, que fique claro. Mas que a pubalgia dele tinha tratamento relativamente simples, e ele atrapalhou a carreira dele. Aí Kaká tá convidado, hein? Putz, agora eu acho que eu peguei... Pegou pesado? Eu peguei pesado porque eu não conheço o caso a fundo para dizer isso, né? Acabei chamando outros profissionais de incompetentes. Aí Laisa, corta. Corta não, vai com pedido de desculpa pro ar. Vai, desculpa. Tudo bem, não foi tão comprometedor assim. Pelo menos você não deu tapa na cara de ninguém. Olhando de longe, né? Para quem não sabe, estamos na semana do Oscar que o Will Smith deu um tapão no Chris. No Everybody Hates Chris. Não vamos aprofundar que aí o assunto vai virar o tapa na cara do Chris Rock, aí não é a ideia. Então, só para ficar claro, olhando de fora, sem conhecer nada do caso, eu acho que o caso do Kaká teria um tratamento... teria condições de tratamento, vai. Agora que eu trataria em 2 semanas, isso era calúnia de vocês. Não, 2 semanas você aumentou, são 2 sessões. 2 sessões na mesma semana. É que você pode tratar em 2 anos, né? Uma sessão por ano. Sessão online não conta, né? Tudo depende do plano terapêutico, tá vendo? E... enfim. Na época ele tava onde? O Kaká tava no Milan. Uma viagem por ano. Real Madrid. Uma viagem por ano para Madrid, tá de boa. Uma visitinha ali, o ano seguinte vai e resolve, tá tudo bem. Não. Então é possível dar alta até na avaliação. Isso vai ser uma exceção. Mas até o que o Rafa acabou de dizer, hoje em dia com o recurso do online, você pode dar uma alta mais precoce com o suporte de uma
uma tirada de dúvida online, algo que não precisa nem ser uma nova sessão online. É simplesmente o cara ter a liberdade de te mandar um WhatsApp de vez em quando. Isso é bem frequente. Né? Isso é bem a nossa prática, né? E não só no momento pós-alta, né? Durante o tratamento a gente tem... Então, um acompanhamento. Um acompanhamento. É muito simples hoje, assim, a gente ter feedback do paciente, né? Enfim. Uma paciente hoje falou, desculpa ter te mandado áudio no domingo. Eu falei, não, te dou meu WhatsApp que é justamente para isso. Eu não garanto resposta na hora, eu não garanto... se for algo urgente eu vou te responder, mas se não for tão urgente eu vou responder numa hora mais apropriada. Mas pode mandar, e faz parte do nosso vínculo terapêutico você me dar uns feedbacks assim. Verdade. Bom, vamos lá. Quais outras perguntas os pacientes fazem relacionadas à alta? Então, falamos de quanto tempo, em quanto tempo ele vai ter alta, como ele vai fazer para alcançar a alta, né? Que é basicamente o processo. O processo. Em quanto tempo ele vai deixar de ter dor. No esporte é quando que eu volto a jogar? Não, na verdade não é nem quando eu volto. Posso jogar amanhã? Então, quando eu vou poder voltar a jogar ou quando eu vou voltar ao meu trabalho, por exemplo, né? Então, quando eu vou voltar à minha atividade principal, enfim, meu foco, né, de objetivo, essa é uma pergunta. E isso é algo que está desvinculado da alta. O cara pode ser que... Exatamente. Né, na verdade, o ideal é que ele volte à atividade muito antes da alta. Uma das coisas, acho que é justamente... Isso é uma coisa que às vezes os pacientes não sabem, né? Isso é uma coisa interessante de levantar. Às vezes os caras acho que estão acostumados muitas vezes com um modelo de fisioterapia que é baseado em fazer todas as sessões para depois testar, testar não, né? Nem se testa. Para voltar à prática do esporte, tá liberado, agora você 100%. Pode ir, né? E eles estão acostumados com isso. Né? Acho que o modelo comum é realmente esse. São, sei lá, 10 sessões. Aí faz 10 sessões nesse período afastado. Acabou a 10ª sessão, agora você está apto a testar, né? Apto a seguir sua vida. E a vida é volta e testa, se der ruim, volta aqui ou volta em outro. Exato. E tomando como referência o que a gente acabou de falar do plano, não é o que a gente acredita, né? Porque... Que é exatamente o que a gente falou no começo, né? Sobre... critério de retorno ao esporte, né? Enfim, a mesma coisa, né? E, enfim, o paciente vai ter o objetivo dele, sei lá, o objetivo é voltar para a prática esportiva específica. Então, geralmente a gente vai colocar dentro desse plano aproximações de acordo com a fase que ele está, que sejam compatíveis àquilo. Para não chegar no último dia e você falar, agora testa. Não, você já está testando. E na hora que você vai validando que ele tem capacidade, você sobe um pouquinho, que é a tal da exposição gradual. Só que sendo feita com proximidade, com não só amparo, mas com critério também, né? E aí no momento de decisão alta, talvez você já tenha testado suficientemente bem a ponto de falar, cara, pode ir tranquilo porque o pior teste a gente já fez. Você tolerou, agora segue sua vida, não precisa mais de mim. Vou contar um causozinho. Bem rápido. Vai. É o lance de que se o paciente está num step 2 e você quer passar para o 3, ele já tem que estar muito bom no step 2. Quer dizer, ele já tem que ser capaz de dar esse passo, né? E a gente já falou sobre... Porque avaliar movimento, qual a importância de avaliar movimento. E entra como critério não só de avaliação inicial do paciente, mas como critério de evolução realmente, né? De um step para o outro. A partir do momento que ele der esse passo para o terceiro step que seja, ele vai dar com a máxima confiança, né? Porque você já viu que ele é capaz, né? Então, fazer mini testes antes de passar para um próximo step, aí realmente a alta não vai assustar. A alta vai ser muito natural. A gente está falando mais de plano terapêutico, que né, não é que a gente fugiu do assunto, é que o plano terapêutico tem tudo a ver com a alta. Isso que eu vou falar agora não tem tanta relação com a alta, mas é como o plano terapêutico envolve mudar coisas na vida da pessoa, às vezes. Eu recebi um paciente sexta-feira com uma dor em isquiotibiais relacionada à corrida, e uma pergunta que eu fiz para ele e como é que você está de metas, tem provas pela frente? Ele tem um Ironman daqui a 4 semanas.
eu falei, quando você está treinado, você precisa estar apto a correr em 4 semanas ou você precisa estar apto a correr hoje para treinar durante um mês e fazer o Iron? Ele, não, eu precisava... O que estava nas minhas contas é começar a treinar, com 4 semanas de treino eu faço essa prova. Eu falei, mas a gente já está nesse prazo, né? Então, hoje a gente estava conversando com ele e o provável desfecho é abandone sua prova. A gente não vai ter condições de um mês para liberar ele para correr. Aparentemente está bem tranquilo. Mas não para ele fazer o Iron sem treinar, né? Uhum. É o 70.3, não é? Final de abril, Não, e aí, até aproveitando o tema, não sei o caso específico, só vou elocubrar qualquer coisa aqui, mas seria o caso de, pela fisioterapia, a gente não consegue te entregar uma prova pelo menos sem dor, mas o que vale essa prova para você, né? Sonho é sonho, né? Qual que é o objetivo? Que aí você vai começando a trazer reforços para alcançar esse objetivo e, dependendo, cria uma estratégia mirabolante de... Você vai treinar na Alter G, para quem não conhece, é uma esteira que vai te suspender ali, vai tirar a carga do treino. Beleza, não vai ter a mesma transferência, mas é o que a gente consegue. Dependendo, vai entrar com uma estratégia medicamentosa um pouco mais forte, enfim... Dependendo de cada contexto... Cross-training, né? Para manter o estímulo metabólico ali, adapta com o treinador, treino que seria de bike, enfim. Então entra todo mundo, entra treinador, entra médico, entra fisioterapeuta, todo mundo nesse plano talvez um pouco mais ousado, mas que se não tiver nenhuma ambição e necessidade, cara, a decisão mais sóbria é desistir dessa prova, passa para outra, né? Exatamente, é isso aí. Posso seguir num caos também, que inclusive aconteceu hoje, momento de transição de panelas, né? Então, chegando naquele momento de definir o que cada um dos pacientes deve tomar como rumo, se vai dar alta, se não vai. E é engraçado o quanto às vezes acontecem coisas meio que imprevisíveis, mas que nesse caso poderiam ser previsíveis. Então, o paciente melhorando super do ponto de vista funcional, de queixa e de execução do padrão motor. E aconteceu da aluna ter ficado doente e no momento que ela ia informar a alta, ela teve que faltar, então foi outra aluna que atendeu e aí não informou e hoje era o dia D. E aí, putz, o que a gente vai fazer? Vamos manter, não vamos manter? E aí foi aquele negócio de deixa qualquer coisa eu falo junto. E o que foi interessante? Porque no final deu alta, mas não foi a alta mais redondinha. Por que não foi? E é legal a gente compartilhar isso porque tem aprendizado disso. A paciente, apesar de estar melhor de queixa, praticamente sem dor, bem de padrão motor, nesse momento a gente descobriu que ela estava com medo. E que talvez não tenha detectado isso previamente porque ela não estava se expondo para algumas situações e um desses medos era em relação a não, mas eu não estou eu estou afastada de pegar carga ainda. Eu tenho certeza que na hora que eu pegar carga vai voltar. Então já tinha uma fala ali muito definida. E uma outra coisa também é em relação à segurança geral tá, mas será que vai dar certo? Eu vou conseguir continuar fazendo isso? É que aqui na frente de vocês o padrão está dando certo? Enfim, que são coisas que, detectado previamente, se o aluno tivesse já conversado, visto um pouco do contexto macro, né, que a gente sempre fala indivíduo, tarefa, ambiente, ia ver que o indivíduo está fazendo a tarefa, mas com restrições que até então não existiam quando ele não tinha queixa. Então, beleza, ele está melhorando, mas ele ainda não voltou a jogar 100% os 90 minutos. Então, o que está faltando? Está faltando eu pegar carga? A gente deveria ter antecipado e simulado mais isso dentro da terapia. É um bicho de 7 cabeças não ter feito? Não. Mas agora a gente vai redobrar a atenção na recomendação de exercício para contemplar isso e gradualmente progredir a carga mesmo à distância. Então, e uma outra coisa foi justamente a educação o problema não é a carga. Vamos lá, o problema é o como que você faz para manusear essa carga. Tirar a carga, é claro que ajuda? Pode ajudar, transitoriamente. Mas se você passar a fazer o movimento lá de carregamento com uma mecânica melhor,
pegar a carga vai ser tão bom quanto sem carga, né? Então o problema não é o peso, o problema é a forma, né? Fazendo muita questão de deixar isso, e aí você cobre todos os outros pontos que, se antecipados, seria muito melhor, mas uma vez que não antecipou, como a gente cobre isso no pós-alta, né? Então deixando o paciente com liberdade para conversar com a gente, deixando também exercícios muito bem orientados e aquele cronograma que, se ele seguir, ele vai melhorar sozinho e vai conseguir progredir naturalmente com a carga, já que o movimento está bom, enfim. É mais ou menos isso. Tem uma... Posso só rapidinho? Pode. O Franco falou, o problema não é a carga, e eu levo, assim, né, pro paciente, de fato, e eu levanto a bola de que o problema não é a queixa, no caso não é a dor simplesmente, né? Não é o único parâmetro de alta, né? O que é preferível? Dar uma alta para um paciente com uma dor residual, mas com os fatores relacionados à dor abordados, paciente devidamente exposto, sem medo e tal, e com realmente a queixa controlada, mas ainda assim uma queixa residual? Ou será que isso é melhor, ou é dar alta para o paciente que está zero de queixa, mas também não foi exposto, né? Então, não foi testado. Não foi testado, então isso é relevante a gente levantar, né? Que às vezes tá sem dor, mas o mecanismo tá lá. Na hora que ele se expor de novo, a dor volta. Eu ia puxar uma situação de alta complicadinha, né, especificamente em estágio de graduação. Porque temos panelas que rodam a cada tempo, e comigo os alunos ficam 8 semanas. Vai chegando a última semana, aquele paciente que está quase bom, que assim, se tivesse uma semana a mais 2 atendimentos, ele teria uma alta linda. Mas é o fim da panela. Aquela pessoa, aquele aluno físio que está atendendo, vai sair, vai entrar outro no lugar. Outro aluno que chegar, ele vai chegar e ter que fazer uma nova avaliação, conhecer aquele paciente, criar vínculo. Então, que seriam mais 2 sessões para dar uma alta linda. Vai virar no mínimo 5. Vai virar no mínimo mais um mês. Então, é aquela alta que você dá precoce, que você sabe que está sendo meio precoce, mas que é melhor deixar esse cara bem orientado com uma alta um pouquinho precoce do que segurar ele mais um mês e meio, porque só por causa da troca de alunos. Então, isso acontece muito na graduação. E esse caso tem um pouco dessa influência também, justamente por ser a troca de panela, né? Então, enfim, acho que é importante a gente entender que o processo de alta, assim como o plano terapêutico, ele depende do contexto que você está inserido. E até a gente tem a limitação do número de sessões. Então, são 8 ou 10 sessões, dependendo do ambulatório, né? Graduação, pós-graduação, cara, é isso. E aí, como que você já vai planejar o processo para que em 8 sessões você tire o melhor proveito possível desse processo, né? Então, a não ser que você já esteja olhando isso desde o início, deixar para olhar no final não vai dar certo. Vou trazer logo mais as perguntas da galera, mas um comentário acerca disso é a coisa de fazer a transição entre as panelas de uma forma inteligente, né? Tipo, na semana anterior, nas semanas anteriores, os alunos que vão trocar de panela já irem realmente se familiarizando com o caso. E por mais que isso seja feito, sempre rola um choque, né, de troca de terapeuta, você já criou vínculo, enfim, coisas que são importantes para a melhora do paciente também. O problema, no geral, acho que nem é a transição entre os alunos. Acho que a troca de casos acontece bem. O problema está entre a troca de terapeutas, entendeu? O problema está para o paciente. Nesse sentido mesmo que eu quis dizer. O que eu quis dizer é os físios, né, os alunos se familiarizarem bem com o caso para atenuar essa troca pelo olhar do paciente. Para que eles sintam menos essa troca. Né? Chegar um físio que já está conhecendo o caso, já sabe o que estava sendo feito, que está próximo da alta, que enfim, isso, aquilo foi alcançado. Então, realmente os físios estarem a par de como que estava a situação do paciente, né? E mesmo assim, pode rolar um choque, né, cara? Cara, tem uma outra coisa que talvez no seu estágio não aconteça muito, mas que no meu estágio tem um risco maior de acontecer, que os alunos de graduação trocam a cada 4 semanas. Então, imagina se o paciente demora muito tempo ali. Ele fica com um ar de, no meu caso, não resolve. Já passou 3 pessoas diferentes aqui e eu continuo. O cara não conta
sessões, o cara conta vídeos. Então, esse é um cuidado muito grande que tem que ter, porque senão esse é o cara que vai cronificar e ele vai criar diversos mecanismos e crenças ali que vão jogar ele só mais para baixo, atrapalhar a adesão e tudo mais. Então, tem que ter um cuidado muito, muito grande para essas transições, para pegar dali para cima e não deixar perder, sabe? E aí, hoje mesmo a gente estava falando que acaba sendo um estágio que eu acabo tendo que talvez intervir mais do que em outros contextos que você pode permitir o aluno ter um pouquinho mais de tranquilidade e tempo. Eu ia trazer um cenário mais difícil de dar alta. Pode trazer. Posso? É o cenário que, especialmente numa situação de... No HC a gente enfrenta muito isso. É o cenário em que o paciente tem um ganho secundário da dor, ou um ganho secundário em estar sendo tratado na físio. Então é uma situação em que às vezes a queixa está melhor, você já limpou os outros fatores todos, mas o ganho secundário ainda é importante quando você começa a materializar, mesmo que o plano já tenha sido feito antes e já tenha avisado o paciente, a previsão é ter sessão com 8 sessões, com 15 sessões. A hora que isso começa a se materializar, o paciente vê realmente que vai ter alta, ele dá um jeito de arrumar mais problema, acha uma nova dor, recidiva mesma, e isso é um ponto complexo para dar alta. No HC, a gente, no meu estágio, a gente tem psicólogo junto para ajudar nesse processo. Porque aí entra... Não são... Isso acaba sendo um pouco da exceção. É uma minoria dos casos que isso acontece. Mas é um momento em que, dentro do biopsicossocial, é onde o psico pesa muito. A grande maioria dos casos, não. Que dentro da físio, o paciente... O que pesa é o bio. Em alguns casos, o psico é bem pesado e a gente precisa de ajuda, às vezes, para isso. Então, nesse caso, me parece que tem muito a ver com a questão de querer continuar a ser cuidado, né? Pelo fator psicossocial ser bem relevante. Mas eu já conheci serviços em que o ganho secundário era outro. Por exemplo... Você já falou da musculação? Exato. A área da fisioterapia era a mesma área ali, as macas tal, de uma área de musculação. Em que, eventualmente rolava aquele migué do paciente de... Fez a sessão de físio, posso fazer uma musculação agora e tal. Então, assim... Academia grátis. Uma academia grátis. Existe esse ganho secundário. Nesse caso, por exemplo, no caso que você citou em que o ganho, pelo fato de estar sendo cuidado, ele é tratado com o apoio da psicologia, nesses casos em que existe esse ganho secundário pela presença da academia grátis, o que eu vi acontecendo no serviço? Apareceu uma nova queixa, interrompe a físio, manda para o médico de novo. Vai passar na fila do especialista. Então, estava tratando o joelho, vai passar no especialista em tornozelo, que é a nova queixa, e nessa o paciente desiste, né? Fica mais barato pagar uma academia. O problema é fazer isso, por exemplo, com esses casos que precisam de apoio psicológico, né? Aí seria um erro, né? Ou, enfim, você está deixando de abordar uma situação ali, né? Sim, mas o ponto importante é esse, é detectar de onde vem o problema. Então, é um ganho secundário em quê, né? O que o paciente está ganhando em querer ficar aqui, né? Exatamente. Então, eu tenho medo, mas tenho medo por quê? Né? Vai piorar? Mas por que você acha que vai piorar? Entender o pano de fundo para você conseguir lançar estratégias que, dependendo, pode ser fisioterapêutica, mas dependendo, pode depender de outro profissional mesmo. E, enfim, em cada contexto você vai ter uma coisa. Lá a gente pega muito paciente com essa necessidade de se sentir cuidado, né? E por quê? Porque no âmbito social já é bem ruim, às vezes paciente poliqueixoso, imagina aquele paciente poliqueixoso que reclama de tudo com você, que é o profissional que é treinado para acolher e entender isso. Mas imagina esse paciente chegando em casa, reclamando para o marido, para a esposa, para o filho. Cara, sua família já não te aguenta mais. Porque tudo que você vai chegar e vai falar é de dor, é de coisa ruim. Ninguém quer você por perto.
É isso, cara. Não, é isso, eu tô falando. Verdades isso. Difíceis de engolir. É isso, ninguém quer. Então, cria uma aversão muito grande. E a gente teve alguns casos, e eu tô falando alguns porque tem um perfil mais específico que isso acontece, que foi detectado isso, que tipo, tava faltando acolhimento, vínculo social, amigo, momentos de lazer com outras pessoas. A maior recomendação foi buscar um outro apoio, uma rede que você consiga ter um convívio, fazer um esporte, alguma coisa assim. Então, às vezes, vai para hidroginástica, vai para alguma coisa assim que a queixa permita, mas não pelo ganho do exercício, também, mas pelo ganho de ter uma relação positiva com outras pessoas, fora aquilo que é a lamentação, que é a dor. Então, isso o físico consegue detectar e, às vezes, agir. Não exclui a gente colocar um outro profissional, que é o psicólogo. Claro, o psicólogo vai super ajudar e vai apontar as coisas, mas, cara, a gente tem o que fazer nessa situação também. E tem paciente que dá baile na equipe toda, né? Tem uma em especial que estava lá no HC com a gente, que médico envolvido, psicólogo envolvido, físio, e não é uma alta de sucesso. Justamente pelas outras questões. Tudo isso que o Franco falou, é uma pessoa que tem carência de contato humano, mas o que ela faz da vida é reclamar, se lamentar e ninguém quer ficar muito perto dela. Tá vendo? É o mesmo caso, você só não quis falar antes. E na físio ela tinha esse acolhimento. Então era alguém que não tinha um compromisso sério com a sessão de físio, chegava atrasada, não fazia direito o que era recomendado para casa. Mas no momento que ela foi ter alta, na primeira vez ela ia ter uma alta meio por abandono, assim, ela tava, a sessão de 45 minutos, ela chegava 40 minutos atrasada. E aí na hora que a gente deu alta, tipo, crise, chorou e não, pelo amor de Deus, me deixa ficar. E nesse primeiro dia eu fui duro, falei, não, a gente tem fila de espera, eu preciso chamar outro paciente. E aí ela voltou na semana seguinte com um plano. Eu prometo isso, aquilo, deixa eu ficar, eu vou ser mais comprometido, eu vou fazer... E ofereceu um cenário que eu falei, então tá, isso é um compromisso seu comigo, eu vou te aceitar de volta, mas esse compromisso precisa ser seguido. A partir do momento que você deixar de seguir esse compromisso, eu também paro de seguir o meu e não vou manter mais você aqui. Aí ela veio, cumpriu direitinho, mas e vinha melhorando funcionalmente, vinha melhorando da queixa, mas a hora que foi chegando o prazo que eu dei para ela, que ela teria alta para valer, aí começou todo de novo o processo. E aí acabei dando uma alta, o psicólogo ajudou, falou como lidar com a paciente dessa forma, mas ainda assim foi uma alta... não tem, ela está limitada no trabalho dela por causa do que seria a queixa, não tem vínculo social, familiar, amigos, e aí ela já fez um carnaval e faz joguinho, fala uma coisa, fala pro médico que eu disse tal coisa e eu não disse, e cara... Como se a equipe não conversasse. Manipula a equipe inteirinha, assim, cara, e aí essa infelizmente é um caso que, mesmo com a equipe toda, ela tá meio sem solução. Não conseguimos dar um encaminhamento que resolvesse esse problema dela. Então, ela vai acabar indo atrás de alguém que dê essa atenção que ela está precisando, mas... Cara, enfim, não sei se é o caso, mas às vezes é aquele negócio que eu até falei no Instagram, o nome paciente me incomoda. Né? Tipo, não parece ser, até porque ela foi ativa, foi engajada, tentou, mas na hora que viu que estava perdendo o negócio que estava dando certo, aí arrumou um jeito de querer continuar, né? Mas às vezes tem aquele paciente que não vai de alta simplesmente porque ele não engaja e ele está na atitude passiva, querendo ficar em cima da maca, fazendo tudo diferente do plano que você acordou. Né? E não por falta de falar, não por falta de definir. Esse também é um momento e um perfil difícil de lidar. Sei até quem que você está pensando. Sabe? Lógico que sabe. Não é no HC. Não é no HC. Mas suei. Todo mundo via ali, tipo...
Cara, guerreiro, velho. É aquele paciente que fala, mas eu tô fazendo tudo que você me pediu e não está. E aí entra um conflito de você ter que mostrar para o paciente, ó, você não está fazendo o que eu pedi. E ele jura que está fazendo, e jura que cumpriu tudo que era o combinado. E o negócio, até nessa linha, mas ó, eu tô marcando físio toda semana, 2 vezes na semana. Tá, mas você tá vindo? E quando você tá vindo, você mas tá não é fazendo? só pagar o boleto que resolve? É igual da porta dos fundos, né? É. O cara chega na academia, já viu esse vídeo? Não? O cara chega na academia e fala, mas eu tô pagando a mensalidade aqui e tal. Eu tô tirando selfie e tô postando que o treino tá pago e, pô, tô aqui, tô esperando o tanquinho vir e não sei o quê. Mas é tipo isso. E aí aquela situação de você fala, putz... o dinheiro não compra tudo. Compra a sessão, não compra só melhora. Eu tive uma assim também, que você me prometeu que eu ia poder esquiar em dezembro. Falei, não, tracei um plano para você esquiar em dezembro. Você não cumpriu o plano? Ó, moçada, pelo tempo, vamos para não exatamente pergunta, mas os comentários da galera aqui, né? O Franco levantou aqui no nosso Instagram coisas que devemos considerar para ter sucesso na alta. Quem teceu aqui o primeiro comentário foi a Juliane Oliveira, lá do HC, né? Não sei se está lá ainda. Uhum. Acho, não. Tá. Juliane Oliveira falou que uma das coisas que a gente deve considerar para alta, para o sucesso da alta, é automatização do aprendizado motor. E aí? Com ressalvas? Com ressalvas. Acho que né? assim, no ponto ideal, sim. Se tem a oportunidade de automatizar, claro. Mas não precisa estar automatizado para dar controle e autonomia para o paciente resolver a queixa. Então, muitas vezes chegando ali na fase associativa, que a pessoa não acerta o tempo todo, mas sabe o que precisa ser feito e quando detecta que está errado ou vem uma pequena queixa já corrige, eu acho que já é bem o suficiente para dar alta com um plano de continuidade, de automatizar, né? De automatização. A pessoa estar autônoma para ficar automático, certo? Tem uma outra aqui, esse aqui na verdade é um comentário que eu preciso, calma lá, preciso abrir, não sei porque que eu não estou conseguindo ler o comentário inteiro dele, que é o Ricardo, deve ter sido paciente de alguém. Eu acho que é o Ricardo meu paciente do Marcos. Ele comentou o seguinte, a próxima questão que o Franco levantou foi dificuldades que você já encontrou no processo de alta. Aí o Ricardo, paciente do Franco, comenta aqui, em me dar alta antes da hora e depois voltar, não consigo ler o resto. Deixa eu tentar abrir, mas eu acho que é voltar pior. Sabe aquele paciente que você traça o plano, ele já se denunciou, né? E nem é muito do perfil dele nesse sentido, mas é aquele que vai soltando, vai fazendo aqui, e faz mais. E me dar alta antes da hora e depois voltar arrependido. É isso mesmo. Sempre tem. Né? Acontece. Você divide o plano com a pessoa e aí depois de um tempo ela vai criando o plano dela, esquece o plano que você criou. Tô bem. Não preciso mais não. Daqui a pouco volta com surpresa. Isso é assim mesmo. Vamos lá, quem compartilhou aqui das dificuldades também que já encontrou no processo de alta? A Mari diz que já foi citada aqui por atender o Felipe Rô. Paciente com muito medo de lesionar novamente no mesmo gesto esportivo. E aí, Caciqueira? Comentários? Paciente com medo de lesionar... Essa é uma dificuldade que ela já encontrou. Paciente com medo de relesionar no mesmo gesto, né? E cabe no processo de tratamento de identificar isso e resolver também. É a tal da cinesiofobia, né? Ele pode até não estar com medo necessariamente de fazer o movimento, mas está com medo de lesionar durante o movimento, ele tem que estar mais seguro. Sim. Bem presente em situações de trauma, assim, né? Principalmente. Lesão de cruzado. Exato. Não, e o cara até imagina, ouve o barulho. Eu tenho paciente cara que tem fala... toda uma memória sensorial relacionada ao evento, né, cara? Sim, e é por isso que a exposição gradual bem feita, ela ajuda super, porque você vai ressignificando aquilo a partir do momento que ela experiencia e não tem. Experiencia e não tem, opa, não, então calma. Aquilo foi um ponto, agora é outro, tá tudo certo. História recente minha, né? Que eu
tive uma entorse de tornozelo recente, de joelho recente, já o joelho operado, cruzado. Cara, senti um baita estralo. Falei, rompi o cruzado, foi igual da outra vez, né? Experiência sensorial ali. E ali, na verdade, não era só o medo de machucar, foi o fato de ter tido um trauma de novo, uma nova entorse, só que com outro mecanismo acabou que, ainda bem que não aconteceu nada. Aliás, não contei pra você, né? Fiz a ressonância depois de 2 meses, né, da lesão, fiquei 1 mês sem correr e tal. Talvez uma lesão pequena de menisco, que não dá nem pra saber se foi desse trauma, se foi de antes, já cicatrizado. Então, boa. Amém. Era mimimi. Era mimimi. Daqui 2 semanas correndo 21K nas montanhas. É isso, se o Franco não me abandonar. Por quê? Você vai cumprir os seus 21. Filho, você Filhão, viu meu treino? Essa costela aí vai aguentar? Vai cumprir o plano? Você viu meu treino? 15K com 5K de subida você ali. Você mandou bem. É isso, tô pronto. É isso. Outro comentário da Juliane também, que foi a nossa primeira pessoa que a gente leu aqui. Comprometimento com atividade física regular, isso no perfil de pacientes sedentários. Acho que é uma dificuldade também, né? Porque se a gente está propondo uma terapia ativa, começa a dificuldade na sessão já, né? Sim. Não só no dar alta, né? É o momento que você atinge um objetivo e esse paciente precisa de algum tipo de manutenção. Se ele volta para um estilo de vida anterior que provocou a queixa dele, ele vai... A gente precisa entender que tudo que a gente faz é comportamento, né? E se a gente está modificando esse comportamento, é porque o comportamento anterior gerava um padrão que favorecia aquela queixa. E não só o comportamento motor, mas, cara, são às vezes até vínculos sociais, coisas que faziam, enfim, hábitos. E se não modificar isso, em alguns casos, a tendência é voltar para o mesmo cenário. Então, é aquele paciente que melhora enquanto faz a físio, tira a físio, ele não repõe nada, não muda nenhum hábito, nenhum comportamento, daqui a um tempo ele volta para o mesmo status que trouxe ele na físio. Então, realmente, é o plantar a sementinha da atividade física e esse cara tem que começar a entender que é algo necessário para a vida, para a saúde de maneira geral. Né? Exato. Então, acho que mensagem geral de tanta coisa que a gente falou. Primeira coisa que o momento de pensar em alta já é no começo da avaliação do paciente. Quando você bola um plano terapêutico para esse paciente, já tem que estar embutido aí a alta. O paciente tem que estar por dentro do plano. Mudanças no plano no decorrer, o paciente tem que estar participando para que ele entenda qual é o momento da alta. Esse momento da alta não é temporal, ele é quando você atinge o objetivo pretendido, passando por alguns marcos. Então o paciente precisa estar sabendo disso, que não é daqui a 3 meses e não é daqui a 10 sessões, é quando a gente atingiu o objetivo. Num cenário ideal, você dá alta quando a queixa está resolvida e com um comportamento mudado para essa alta não voltar. Em situações específicas, você pode dar alta antes, desde que a situação esteja controlada. Você tem um plano para esse paciente seguir enquanto você não está mais junto com ele. Algumas medidas para isso podem ser com acompanhamentos mais espaçados, se mostrar disponível, usar a tecnologia, WhatsApp, alguma coisa assim para o paciente tirar qualquer dúvida. E mais ou menos isso. E um bônus, posso colocar um bônus aí? O outro ponto que eu acho que a gente tem que considerar é se colocar na posição de consultor e não de ator principal. Então a gente está lá para dar apoio para o objetivo que é o objetivo do paciente. Sendo assim, na hora de traçar o plano não é seu. Você leva o plano, compartilha com o paciente e pede a devolutiva. Fala, faz sentido para você? Você acha que isso vai dar certo? Cabe na sua agenda? Cabe no seu orçamento? Aí ele vai dar uma devolutiva no sentido de, puta, cabe, tá perfeito, vamos deixar assim. Não cabe, putz, 2 vezes por semana para mim é ruim, consigo 1 vez por conta de dinheiro, por conta de agenda. E aí, cabe você a dar uma rebolada ali, estruturar o melhor entre o que você quer oferecer e o que ele pode fazer. Aí, no momento que casar isso, você entrega o plano, fala, então vamos fazer assim, e ele cria o compromisso com você e você vai ter a capacidade de cobrar. Né? Maravilha. Então, vou puxar aqui só um post que eu botei hoje no Stories. Não é o médico que te faz saudável, não é o professor que te faz aprender, não é o personal que te deixa fit. Em algum momento você vai ter que entender que essa vida é 100% responsabilidade sua. Ponto alto.
Essa frase não é minha, eu só compartilhei. Cássio Siqueira. Não, isso é plágio. Mas vai virar corte. By Cássio Siqueira. By Movimento em Foco. É isso, moçada. Agradeço aí quem esteve nos ouvindo ao vivo. Não sei se tem muita gente ou não. Tem aí, Vic? 2 pessoas assistindo. Boa. Dá pra saber quem abraço para são? 2 pessoas. Um abraço para... Já a gente descobre. Um é a Vicky e o outro é o... Outra é a minha mãe. Oi, mãe. Bom... Ou a mãe do Vanderlei que voltou achando que ele ia estar aqui hoje de novo. Você viu a foto dele ali? Pode ser Vanderlei. Vanderlei começou o episódio e terminou. Complicado, né? Bom, se você não sabe do que estamos falando... Volte, você vai entender. Então, agradeço quem já esteve ouvindo até agora então na live de gravação. Agradeço quem esteve ouvindo nas plataformas de streaming aí, podcast, Google Podcast, etc. E aos senhores Cássio Siqueira, Frank Chamorro, muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu.